trabalhador desta manhã. Dirigente, Tiago. Recepção, Vado. Secretaria, Mônica. Biblioteca, Mônica. Ela chegou onde está, se dobrando coisa. Atendimento fraterno, nossa irmã Dilma. E abertura aí ao Cláudio. E no tema, o nosso irmão Rodrigo vai nos falar sobre as bem-aventuranças. São os misericordiosos. Vou abrir aleatoriamente aqui a mensagem. Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, profeta Chico Xavier. Opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porque a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral do nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que, num plano de contrastes chocantes com a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem de verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplausos dos imprudentes. O mestre em sua época não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simplesmente sofreu impiedosamente ataques dos convencionistas. Para Maria de Magdala era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era um revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova e te importam as opiniões levianas ou insinceras, cumpre o teu dever no caminho. Examina o material dos ignorantes e caluniadores, com proveitosa advertência, e recorda-te que não é possível conciliar a dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então, dessa maneira, vamos sintonizar com o nosso Pai. Podemos fechar nossos olhos, se assim acharmos como. Agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. E também a espiritualidade que se faz presente nesses trabalhos que se inicia nesta manhã. E que a gente possa ser receptivo, permitindo com tranquilidade essa energia. O nosso irmão Rodrigo estará passando para nós tudo aquilo que ele estudou no decorrer da semana, para que a gente possa sair daqui abastecido desses ensinamentos que o Mestre nos falou. E assim, Pai, nós estamos iniciados nesta manhã a nossa reunião e o nosso início de estudo desta manhã. Que assim seja. Deus a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Se eu não brigar nessa ação. Prazer estar aqui mais uma manhã, para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema que está aqui no quadro. Uma manhã um pouquinho, quase verão já, mas uma manhã fria, chuvosa. Foi difícil levantar da cama, mas parabéns para quem conseguiu aqui chegar. Eu gostaria muito de ter ficado na minha cama, mas
Também é um prazer grande estar aqui para a gente conversar e trocarmos experiência. Sobre esse tema, a gente vai conversar e conversar mesmo, quem quiser contribuir comigo, fiquem à vontade, perguntando, fazendo colocações aí pertinentes ao tema. Esse tema, esse assunto que eu vou expor aqui, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Então, depois quem quiser ler com calma, se aprofundar, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Bem, para falar desse tema, eu queria... É um tema bem evangélico, baseado nas parábolas de Jesus. E uma das parábolas que eu vou trazer aqui para a gente refletir, vou ler aqui para vocês para a gente poder começar aqui a falar. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo perdoareis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quando a gente lê aqui, bem-aventurados os misericordiosos, o que quer dizer misericordioso? Antes, né? O que quer dizer bem-aventurado? Vou traduzir aqui. Estão me ouvindo aí? Bem-aventurados. Vai dar para ver? Bem-aventurados e felizes. Quando Jesus falava lá na época dele, e a gente há 2000 anos vem lendo e estudando isso, misericordiosos, aventurados felizes e misericordiosos. Está relacionado à solidariedade, a você se solidarizar com o sentimento do outro, compreender o outro, ter compaixão pelo outro, a perdoar o outro, a compreender o outro. E aí Jesus falava exatamente isso. Felizes quem conseguem fazer isso. Felizes. Por quê? Só porque Jesus falou isso? Vamos conversar sobre isso. Por que eu sou feliz? Ou por que eu serei feliz através desse comportamento? Quem me ajuda? Assim ninguém dorme, tá? Se eu estivesse aí sentadinho no lugar de vocês, eu ia dormir. Por que Jesus falou isso? Alguém aí para esquentar comigo? Por favor. Desculpa, eu não consegui ouvir. Interessante. Dividir com o próximo. Quando a gente divide algo com o próximo, isso nos deixa mais feliz? Mas por que me deixa mais feliz se eu vou ficar com menos?
Ajudar o próximo revigora também. Ajudar o próximo revigora, deixar mais forte, mais potente. Por quê? Porque dá satisfação A satisfação. ao espírito, ao ego, fortalece. Uma doação. Quem mais? Quem mais? Tem mais gente aí? Humildade. Isso aí. Nessas parábolas a gente já percebe um pouquinho Jesus explicando isso, né? A questão do... E ele começa falando da questão do perdão. Ser misericordioso está em perdoar o próximo. Compreender. E o perdão está relacionado à compreensão. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Até porque dificilmente a gente esquece. Quando algo nos ofende, dificilmente a gente esquece, não é? Não estou dentro de vocês para saber como é que vocês encaram essa situação, mas eu falo por mim. Quando alguém faz algo que eu não gosto e me marcou, eu não esqueço. E Jesus sabia disso. Por que ele sabia disso? E aí eu faço uma pausa, né? A visão espírita sobre Jesus é de que ele é um espírito, assim como nós, não foi criado diferente de nós. Não é melhor nem pior do que nós. Mas ele é um espírito, mais velho do que nós. Foi criado antes do que nós. Isso não quer dizer privilégio ou demérito. Mas ele é um ser como nós. Passou pelas mesmas experiências que nós já passamos, que nós estamos passando e que nós iremos passar. Então é uma visão diferente de alguns segmentos religiosos. Na visão espírita, Jesus não é Deus. Deus, segundo a visão espírita, é o quê? Criador e criado, causa primária de todas as coisas. Foi Deus que criou, que nos criou enquanto espírito e que criou tudo aquilo que a gente conhece. Que criou leis que regem todo esse universo. E o que ele não criou foi criado por nós, espíritos. Então, Deus é uma coisa, Jesus é outra. Então, Jesus é um espírito como nós. E aí ele veio aqui há 2000 anos atrás trazer uma mensagem, mas mais do que isso, ele vivenciou aquilo que ele falou. Então, quando ele pega felizes aqueles que são misericordiosos, além de falar, ele vivenciou. A gente escutou aqui agora um pouco na música algumas pinceladas sobre a vida de Jesus e a gente já está cansado de ver, né? Principalmente agora que vai chegar aí o Natal, aqueles filmes contando a história de Jesus, do nascimento até a sua morte. Então ele foi uma pessoa que, ao mesmo tempo que fez muitas coisas boas, mas foi mal compreendido por muitas pessoas, foi perseguido por muitas pessoas, exatamente por pessoas, talvez muitos de nós estivéssemos lá naquele momento também, através da reencarnação, mas foi perseguido. Mas ele conseguia nos compreender. Por mais que aquilo pudesse trazer um sofrimento, mas ele sabia que aquilo era momentâneo, que era o reflexo de pessoas que ainda desconheciam a verdade. E ele bem falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Ele sabia, porque ele já vivenciou aquilo. Então, quando ele vem aqui, ele vem no papel de professor, ensinar através dos seus discursos, mas principalmente através dos seus atos. Então, Jesus traz essa mensagem para nós, porque ele experimentou isso. E é a receita do sucesso. Na visão moderna, que a gente tem livros aí, os mais diversos assuntos, e muitos deles sempre com essa proposta: receita para ser feliz, receita do sucesso, dos negócios. Um dos livros mais velhos que a gente tem aí, ativos da humanidade, é o Evangelho, é a receita da felicidade. É receita. Receitinha de boa. Se a gente conseguir seguir o que está escrito ali, não da boca para fora, mas da boca para dentro, através mudando os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, muito mais fácil, muito mais felizes
bem-aventurados nós seremos. É por isso que Jesus trouxe isso. E aí esse enfoque, quando ele começa falando, lá nesse capítulo 10, o Kardec, através das comunicações com os Espíritos, faz toda uma organização lá e ele começa, então ele pega essa parábola e vai estudando, analisando, junto com as mensagens dos Espíritos. Então ele começa falando do perdão, exatamente por ser uma das coisas que a gente mais necessita. Fazer e receber. Porque a todo instante a gente acerta e a gente erra. Isso faz parte da natureza humana. Faz parte, exatamente. Aí voltando a Jesus. Jesus passou exatamente isso. Ele não era perfeito, não nasceu perfeito e nós não nascemos perfeitos. Nós nascemos, segundo a visão espírita, como é que nós nascemos? Nascemos o quê? Espíritos formados? Simples e ignorantes. Simples e ignorantes. E o que é simples e ignorante? Fazendo uma comparação bem grosseira, é como se fosse essa lousa aqui apagada, em branco. Sem saber o que é o certo e o errado. É assim que nós somos criados. A primeira encarnação, quando nós encarnamos a primeira vez, depois disso é a reencarnação, mas quando a gente foi criado por Deus e ocupamos um corpo, nós éramos simples e ignorantes. Conhecíamos nada. E quem não sabe o que é certo e o que é errado, vai fazer o quê? Vai viver. Vai ter atitudes. Vai para lá, vai para cá. Vai fazer. Vai viver. E dentro dessas vivências vai ter comportamentos os mais diversos possíveis. Vai perceber que alguns comportamentos podem agradar o outro e outros podem trazer algum tipo de ressentimento, de sofrimento, de dor. E é através exatamente dessas vivências que a gente vai sendo lapidado, vai aprendendo o que é bom e o que é ruim. E quanto mais encarnações a gente vai tendo, mais a gente vai tendo consciência dessas nossas atitudes. Mais a gente vai percebendo realmente, e a gente vai compreendendo essa lei de Deus, que não está... Tudo bem, a gente tem um evangelho falando com essas boas práticas de comportamento, mas lá no nosso íntimo, dentro de cada um de nós, a gente tem lá a receitinha do que é legal e o que não é. É só a gente parar para analisar os nossos comportamentos, os nossos atos. A gente já sabe, por que a gente sabe? Porque a gente aprendeu isso. Através das dezenas, centenas, talvez milhares de encarnações. Para a gente estar sentado aqui hoje, tendo condição de escutar, de refletir, de concordar ou discordar com o que eu estou falando, muita coisa a gente já fez. Muitas experiências. Senão a gente não estaria aqui hoje. Senão a gente estaria numa civilização mais atrasada, num povo mais atrasado, num planeta mais atrasado. Então, hoje nós somos o reflexo de milhões de anos aí, provavelmente. Tem alguns cientistas que também são espíritos que falam que nós já reencarnamos há alguns milhões de anos. Não dá para saber direito. Mas é muito tempo. Muito. E por mais tempo que tenha passado, a gente, parando agora, ou já tenha feito isso várias vezes, o quanto é difícil a gente mudar alguns comportamentos nossos. Por mais consciência que a gente já tenha de nós sobre nós mesmos, quando a gente entra na doutrina espírita, que a gente vai conhecendo os ensinamentos do Espírito, vai se maravilhando, nossa, a gente fica encantado. Foi assim com vocês? Ou foi só comigo? Eu encantei quando eu entrei no Espírito. Nossa, que legal, tal, é assim, assado, por isso que é assim, por isso que é assado. Mas, por mais que a gente compreenda, certos comportamentos a gente tem extrema dificuldade de mudar. Muita dificuldade. Mas a gente já melhorou muito. E por que a gente tem essa extrema dificuldade? Porque talvez tenha faltado para a gente ainda vontade de mudar alguns comportamentos, prestar atenção naquilo, perceber que aquele comportamento, determinado comportamento, por mais prazeroso que seja, possa me trazer coisas ruins. Me afasta
da felicidade. E aí, por conta disso, se isso acontece comigo, se eu erro com o outro erra comigo. E por isso dessa necessidade do perdão, né? Quando Jesus fala da misericórdia, da gente compreender o outro, se colocar no lugar do outro, pensar por que o outro está agindo assim. Tendência nossa natural, quando alguém pisa na bola da gente não para para pensar o porquê que o outro agiu assim. A gente só aponta o defeito, né? E aqui na parábola é interessante que ele fala assim: se alguém erra com você, procura a pessoa em particular e expõe o problema. Quantas vezes a gente faz isso? Eu faço poucas. Normalmente eu vou reclamar com outra pessoa, vou desabafar com o outro. Fulano de tal fez isso comigo, me serviu, puxa vida, eu fiz tantas coisas boas para ele pisou na bola comigo, fica se pintando de coitadinho. Não é assim? Sim ou não? Não? Muito bem. A gente falou que não, a gente falou que não. Mas a gente tem essa tendência de não compreender o outro, ou de se colocar como patinho feio. E Jesus fala isso exatamente porque ele conhecia cada uma das pessoas que estavam ali naquele momento. Conhecia, tinha plena consciência da humanidade. De lá para cá nós evoluímos muito, mas a gente continua ainda tendo a necessidade de se modificar e de perdoar o outro. O perdão liberta. É só a gente lembrar de alguma experiência ruim na nossa vida, que alguém tem aí nos prejudicado, e perceber o sentimento que isso traz. Lembre de alguma situação. Se ela não está bem resolvida dentro de nós, ela não traz um sentimento bom, traz um sentimento ruim. E quanto mais apegado a isso eu estou, quanto menos eu trabalhei a minha reforma íntima, mais isso é difícil para eu lidar. E aí gera raiva, ódio, rancor, algumas vezes vingança. E nos atos mais extremos a gente vê os casos aí de mortes. Quantas mortes não são exatamente por conta disso? Um errou com o outro, e no momento lá a pessoa não é louca, mas no momento de extremo nervosismo, de raiva, tem um acesso de loucura e vai lá e mata o outro, por causa de um erro. Mas que se tivesse parado para pensar realmente, refletir, talvez não chegasse nesse extremo. E aí, puxa vida, perde a oportunidade mais uma vez de aproveitar essa experiência para se modificar. Então o perdão, Jesus falava dessa questão do perdão como uma oportunidade de se libertar. Bem, o outro errou comigo, ok, perdoa. Deixe ele com o próprio erro dele. Deixe ele colher as consequências, ele perceber o quanto isso não foi legal, para que ele se modifique com o tempo. Porque a pessoa, quem erra, pode não perceber na hora, mas vai perceber depois. Vai perceber. Por quê? A pessoa com quem eu falava assim, aceita a pessoa do jeito que ela é, tá tudo certo. Aí o outro xinga, tudo bem, tranquilo, deixa ele com ele mesmo, não é exatamente isso. Perdoar é não guardar a raiva da pessoa, a rancor da pessoa, não querer se vingar da pessoa. Mas você não tem que ficar concordando com a pessoa. Você pode se afastar da pessoa se aquilo está te fazendo mal, se aquilo está te prejudicando, se te traz, você pode se afastar, isso não é errado. O problema está em quando a gente começa a querer pagar com a pessoa, para pagar a pessoa com a mesma moeda. Então não procurá-la para esclarecer o fato. E aí vem uma outra aprendizado de Jesus, que ele fala, procura o outro e tenta resolver a situação. Quantas vezes a gente não se sente ofendido e foi só o nosso ponto de vista? Foi só o nosso ponto de vista. Chegamos num lugar, tinha duas pessoas falando, ele estava falando alguma coisa da gente, a gente pega o negócio, aquele ditado antigo,
pega o bonde andando e quer sentar na janelinha. Pegou uma parte da história, acha que estava falando mal de você. Aí já faz todo aquele filminho, toda aquela tempestade. E muitas vezes nem é isso. Muitas vezes acontece isso. Mal entendidos, a gente não resolve e transforma esse mal entendido num conflito, numa briga que pode levar a vida inteira. Ou, já que somos espíritas, pode levar a algumas encarnações. Porque morto o corpo, morre o espírito? Não. Pelo contrário. Kardec, estudando exatamente essa questão do comportamento, os espíritos diziam para ele, os espíritos, as pessoas a quem a gente prejudicou e que a gente não se entendeu com ela, quanto mais grave tenha sido o nosso erro com ela, mais raiva ela passa a ter com a gente. E esse espírito, uma vez desencarnado, o corpo dele tem morrido, se ele não compreendeu a situação, ele utiliza exatamente essa situação de desencarnado que a gente não vê, que a gente está encarnado, e vai querer fazer o quê? Nos prejudicar. Vai querer se vingar. E aí ele utiliza a questão não tem corpo mesmo, o outro não me vê, eu posso acompanhar 24 horas por dia. E aí, daí que vem as obsessões, muitas vezes. Espíritos ruins, malévolos, não. Espíritos como nós, que ora está feliz, ora está triste, mas que num dado momento se deixou levar pelo erro nosso e querem fazer justiça com as próprias mãos. E Deus permite isso? Vocês acham? Se Deus é bom, misericordioso, onisciente, sabe tudo o que está acontecendo, vê tudo o que está acontecendo, Deus deixa os espíritos quererem nos prejudicar, se vingar da gente? Vocês acham? Não deixa? Deixa. Deixa sim. Mas não no sentido punitivo, que daí é uma visão que o Espiritismo também se contrasta com algumas religiões. Segundo algumas religiões, a visão de Deus é um Deus punitivo, carrasco. A visão espírita não é essa. Deus é bom, é justo. Ele criou leis perfeitas que regulam as nossas relações. Se eu faço algo que prejudico alguém, a lei de causa e efeito fala, olha, tudo que você planta, semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então todo ato meu gera uma reação. Se eu prejudiquei alguém, eu vou colher essa reação. E aí eu posso escolher. Prejudiquei alguém? O Kardec até fala no livro Céu e Inferno. Prejudiquei alguém. Eu tenho algumas opções. Primeiro passo, reconhecer o erro. Se eu não reconheço o erro, eu acho que eu não errando, eu vou continuar naquela mesma situação. Toda vez que eu erro, eu tenho que reconhecer e eu vou sofrer uma consequência. E um terceiro passo seria a reparação. Então, o que eu vou fazer para arrumar essa situação, para consertar esse erro? O conserto, a única forma de pagar a situação é através do sofrimento? Não. Errei, tem que sofrer? Não. Se eu errei com o próximo, eu tenho a oportunidade de ir lá reconhecer o meu erro e de tentar reparar. Pedir desculpa, ajudar aquela pessoa que eu prejudiquei, mas nem sempre isso é possível. E quando não é possível? Já é? Não, eu tenho a chance de fazer o bem, de ajudar outras pessoas, de através daquele sentimento de solidariedade, pisei na bola para outra pessoa, então eu vou fazer todo o bem que está ao meu alcance, vou ajudar o próximo e coisa e tal. Por isso que a gente tem que controlar a raiva, porque o espírito que está nos rondando, ele pode se apossar naquele momento de raiva nossa e aí que se prejudica. Sim. Exatamente. Então esse espírito, os espíritos podem nos querer se vingar da gente, sim, principalmente
nessa situação que o nosso colega colocou. Se eu fiz o mal para o outro, prejudiquei o outro e eu não mudo, é a porta aberta para que esse espírito que a gente tenha prejudicado possa nos prejudicar. Amando de Deus? Não. Punição de Deus? Não. Mas é a lei de causa e efeito. É uma das formas que a lei de causa e efeito permite com que, através do sofrimento, se eu não quero ir pelo caminho do bem, que é ir lá reconhecer o meu erro, reparar e modificar-me, a outra porta é através do sofrimento. O espírito vai lá e vem de forma errada, e aí vai a ressalva. O espírito pode nos prejudicar? Pode. Está certo? Não. Ninguém deve fazer justiça com as próprias mãos. Mas você acabou de falar que Deus permite. Deus permite um monte de coisa. O apóstolo Paulo já falava, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é? Qualquer um de nós aqui pode sair lá fora ou aqui dentro e fazer qualquer coisa. Mas qual é a consequência disso? Então Deus permite, através de lei de causa e efeito, que a pessoa atingida possa se vingar. Mas se ela se vingou do outro, ela erra também. Então uma hora ela vai ter que acertar essa conta. Mas tudo por conta dessa lei de causa e efeito. Mas que outra forma poderia ser? Olha, o espírito encarnado ou desencarnado que foi prejudicado, ele não precisa fazer justiça com as próprias mãos. A lei de Deus é perfeita. Situações vão acontecer na nossa vida que vai fazer com que a gente perceba os nossos atos, sem que alguém tenha que vir apontar o dedo para a gente. Agora, se alguém fizer isso, Deus permite porque é um instrumento. Você quer ser útil? Você vai ser. Tudo bem, eu aproveito o seu ato ruim. Enquanto o seu ato ruim for bom, for beneficiar, mesmo que através da dor daquela pessoa, tudo bem, você faz. Porque a partir do momento que os desequilíbrios das pessoas não são mais úteis, segundo a visão de Deus, as coisas deixam de acontecer. E aí, através dessa linha de raciocínio, a gente consegue entender um pouquinho melhor por que tanta coisa errada acontece aí fora. Por exemplo, a gente pega aí o caso lá dos países na África e no Oriente Médio, em guerra. Milhares de pessoas sofrendo, milhares de pessoas morrendo. Puxa vida, né? Que drama isso, que coisa horrível. Quem acompanha aí na mídia vê o quanto de pessoas da Síria estão vindo para o nosso país. O quanto de pessoas da África já vêm para o nosso país há décadas. A gente não fala tanto, mas há décadas. Então lá sofrendo, vem para cá, está tentando uma vida melhor. Puxa vida, por quê? Tem um porquê, não é à toa. Por que Deus não manda uma catástrofe lá e mata todo mundo lá que está fazendo as pessoas sofrerem? Tem um porquê, está sendo útil isso. Está sendo útil, porque quando não é mais útil, acaba o sofrimento, resolve a situação. E essa é a lógica que o Espiritismo vem propor para a gente, compreender. Não aceitar a situação plena, essa é porque Deus não compreender mesmo, porque quando a gente compreende a coisa, a gente tende a lidar melhor com ela. E aí essa questão do perdão, ela é fundamental para que a gente seja feliz. Se eu perdoo o outro, tudo bem, eu posso perdoar ele. Pode ser que ele não se modifique agora, mas eu cortei a ligação com ele, não tenho mais vínculo com ele, continua a minha vida, eu vou ser feliz. Quanto menos rancor eu guardo, mais feliz eu sou. E não é só uma questão moral, uma questão filosófica, é uma questão física até. Os Espíritos nos dizem isso. Quem é mais doente? Quem adoece mais? As pessoas felizes ou as pessoas tristes e rancorosas? Só a gente vê o que a medicina vem mostrando para a gente. O Espiritismo fala isso há mais de 150 anos. E a medicina vem comprovando cada vez mais. Pessoas felizes são muito mais saudáveis. Muito mais. Tem muito menos. Por quê? Porque o ódio, o rancor são sentimentos, mas que modificam o nosso corpo. De que forma? Modificando. O André Luiz é um espírito fantástico, psicografou através do Chico Xavier diversos livros, e ele conta com muito detalhe como é que é isso. Você está com raiva, o seu cérebro vibra de uma certa intensidade, modifica as suas células do seu corpo,
E essas células passam a atacar o seu próprio corpo, gerando as doenças. É assim que funciona. Então é um negócio que é mental, e aí, quando a gente estuda o espiritismo, a gente vai aprendendo lá. Eu sou espírito encarnado, que sou ligado ao meu corpo espiritual, e o corpo espiritual ligado ao meu corpo físico, molécula a molécula, célula a célula. Que o espírito pensa e o meu corpo sente. O meu corpo sente, passa para o espírito. Espírito equilibrado, corpo equilibrado. Espírito desequilibrado, corpo doente. Questão material. Então, a ideia de perdoar o próximo não é só porque eu vou ser feliz lá no reino dos céus. Não, eu vou ser feliz agora. Quantas vezes a gente não vê pessoas próximas a nós, ou na televisão, a pessoa não tem nada, mas ela está muito feliz. Porque ela está em paz com ela mesma. Consciência tranquila, pode deitar no final da noite na sua cama, encostando a sua cabeça no travesseiro, tranquila. Porque ela não prejudica ninguém, ela não tem nada. Às vezes mora no barraco, não tem nem casa, mas está tranquila. Está em paz, um monte de gente prejudicou ela, em paz. Não tem preço que pague isso, tem dinheiro. Então é nesse aspecto. E aí nessa questão do perdão é isso, essa liberdade que o perdão nos traz. Quantas vezes, ainda nesse capítulo 10 do Evangelho, os espíritos dialogando lá com Kardec falam assim: a humanidade é engraçada. Muitas vezes ela quer fazer pacto com Deus, quer fazer sacrifício com Deus, quer fazer promessa para com Deus, para que Deus a ajude. Mas como é que a pessoa pode querer fazer um sacrifício se ela não consegue perdoar o próximo? E os Espíritos falam: o sacrifício mais agradável a Deus é quando a gente reconhece as nossas dificuldades, os nossos erros, vai lá e tenta corrigir, né, os nossos erros, pedir perdão ao próximo. Perdoar o próximo. Esse é o sacrifício mais agradável. E aí é um posicionamento que a doutrina espírita concorda. Não adianta fazer promessa se você não se torna melhor. Eu vou fazer uma promessa lá para Jesus para conseguir uma questão material. Ok, mas o que adianta isso se não vai te trazer, se tornar uma pessoa melhor? Kardec pergunta uma vez aos espíritos: os espíritos nos ajudam nas questões materiais? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim. Porque eles sabem que o negócio aqui não é muito fácil. Estamos vendo uma época de crise aqui no nosso país. Os espíritos nos ajudam? Nos ajudam. De que forma? Dando dinheiro pra gente? Não, né? Nos ajudando, nos dando intuição para pensar numa coisa. Por exemplo, eu faço salgado lá na minha casa. Dá um chance lá, vem uma ideia, de repente, vou fazer um salgado diferente, vou ir em tal lugar. Pode ter certeza, muitas vezes os espíritos te ajudando ali. Estou desempregado, estou desanimado, aí naquele dia, sei lá, você estava mais inspirado, fez uma oração lá. Você acorda no outro dia e leva o currículo num lugar lá que você nunca tinha ido, arruma um emprego. O que é isso? Os espíritos nos ajudando. Todo momento eles nos ajudam. Mas não adianta ficar fazendo promessinha da boca para fora, pedindo coisas para a gente, se a gente não ajuda o próximo. É isso que os espíritos nos dizem. Não é caminhando de joelho, não é indo daqui até tal lugar, andando 1000 quilômetros. Não é isso que vai mudar. Que vai fazer com que os espíritos nos vejam com mais graça. O que vai fazer com que a gente atraia mais bons espíritos para nós são as nossas atitudes. É isso. Não tem barganha. A visão espírita não existe barganha com Deus. Não existe troca com Deus. Isso é a visão espírita. É muito claro. Você quer ser feliz? Faça alguém feliz. Seja solidário com o outro. Dê ao outro. Quem dá, recebe. Mas não é dar esperando receber. Não, é fazer isso como um movimento natural. Então essa é a proposta que o cristianismo, a proposta de Jesus e que o espiritismo trabalha em cima. A essência do cristianismo. Sem flu-flu.
Essa é a visão. É isso que os Espíritos nos colocam lá nas obras básicas. E ainda sobre essa questão do perdão, dos erros, a gente escuta, lemos já bastante, e mexe, a gente escuta alguém falando, não julgue para não ser julgado. O outro errou comigo, a gente vai lá e julga. E aí Jesus falava isso, não julgue para não ser julgado. E às vezes a gente fica calando, então eu vejo o erro do outro, eu não posso falar nada. Eu posso ou não reparar os erros? Observar os erros que as pessoas fazem? Posso ou não posso? Eu posso, lógico, gente. Aliás, a gente faz isso muito mais fácil. Ver os erros dos outros é fantástico, é super fácil. É muito fácil. Agora, Jesus falava, não julgueis para não ser julgado, exatamente por causa dessa facilidade, ao mesmo tempo, é tão fácil ver o erro do outro, e opostamente é ver o nosso. Extremamente difícil ver os nossos erros. E é nesse sentido que ele falava para não julgar. Então, antes da gente ficar julgando o outro, é perceber os nossos erros. Então, a questão do perdão, da misericórdia, está relacionada a isso também. Não ficar julgando as pessoas pelo que ela cometeu naquele momento, pelo lapso de tempo ali, de uma atitude. É tentar compreender. Ok, não concordo com a atitude da pessoa, mas será que eu não faço isso? Será que eu já não fiz? Hoje, ok, já fiz, não faço mais. Beleza, ótimo, não faz mais. Mas o que você pode fazer para ajudar o outro a se modificar? Não posso fazer nada. Ok, então uma coisa que a gente já pode fazer é não criticar. Porque numa outra passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos vão além dessa questão de observar o erro do outro. Não. Eles falam, a gente pode, quando que a gente pode ou não comentar sobre o erro do outro? Quando é que a gente pode falar do erro do outro para outras pessoas? Kardec era interessante porque ele questionava muito isso. E aí os Espíritos respondem, olha, se o erro do outro prejudica só a ele e você está vendo, o problema é da pessoa. Se você quiser lá e conversar com ela, numa boa, ok, mas o problema é dela, está errando consigo mesmo. Você não tem o que falar. Você não tem que ficar falando isso com os outros. Os Espíritos falam para Kardec. E aí eu lendo aquilo, eu falo, eu faço igualzinho. Aí os Espíritos prosseguem. Mas, se o erro da pessoa prejudica muitas pessoas, nesse caso específico, você pode alertar as pessoas sobre o erro da pessoa. Toma cuidado com a pessoa já fez isso comigo, assim, assado. Isso é para os Espíritos. Mas é nessa situação. E não é chegar lá e falar assim, olha, porque esse fulano, sabe, conta a história inteira do cara, já fez isso comigo, eu já ajudei tantas vezes, e ele sempre pisando na bola comigo, emprestei dinheiro, não me pagou, emprestei de novo, não pagou, aí ele fez isso com a Dona Mariazinha. Os Espíritos estão claros, não é ficar com... Não, é ir lá e ser objetivo, vamos cuidar da pessoa, a pessoa tem essa dificuldade, mas o que aconteceu? Não precisa entrar em detalhe. Mas a gente adora entrar nos detalhes. Nossa língua coça. Não sei se com vocês é assim, comigo é assim. É nesse sentido. A falta de perdão vai nos ligando à pessoa, como eu já disse. E vai fazer com que a gente seja cada vez mais infeliz. Cada vez mais preso. E aí é interessante que os Espíritos dizem, quem tem ódio, quem tem rancor, quem tem dificuldade de perdoar, é reflexo de uma falta de evolução moral ainda. Porque os Espíritos superiores não têm mais isso. Então é para a gente escutar isso e falar, nossa, que porcaria a pessoa? Não. É escutar, ler isso, escutar, falar, ok, realmente, preciso modificar isso e bola para frente. O que eu vou fazer para me modificar daqui para frente? Como que eu posso, qual vai ser a minha estratégia para ser uma pessoa melhor? E a humanidade, a gente vive um período de transição que isso é extremamente necessário, gente. O momento que a gente vive no nosso país, no nosso planeta, é um momento de
tradição, que o Espiritismo fala bastante sobre isso. Nosso planeta aí está convulsionando, um monte de coisa acontecendo. Está pior do que antes? Não está pior. Mas está acontecendo muita coisa ruim e boa. É que as ruins dão mais destaque. Mas está acontecendo muita coisa e a gente é chamado a arregaçar as nossas mangas e dar a nossa própria contribuição. O planeta não vai se modificar no mundo de regeneração se cada um de nós não fizer a nossa parte. Que é outro ponto que o Espiritismo traz para a gente. Cada um de nós, eu não lembro que pergunta que é no Livro dos Espíritos, mas os Espíritos, Kardec pergunta assim: qual é o objetivo, por que Deus criou a gente enquanto Espírito? Por quê? Uma pergunta que você sempre fazer: por quê? Aí os Espíritos dizem lá: Deus criou o Espírito, criou a gente, para sermos felizes. Primeira parte da resposta. Legal. Então a gente está falando que para ser feliz, por exemplo, a gente precisa perdoar o outro. Vocês já escutaram aqui várias vezes ser caridoso, coisa e tal. E a segunda parte da resposta: Deus nos criou também para ajudá-lo na obra da criação. E a gente viu essa resposta várias vezes, e essa segunda parte eu ia, mas não prestava atenção. Aí um dia eu li e pensei: como assim? Para ajudar Deus na obra da criação. Então, cada um de nós é uma peça fundamental na humanidade. Cada um de nós. Mas eu não sei nada. Cada um tem a sua importância. Cada um. Mas nosso país hoje é uma porcaria, esses políticos, esses não sei o que. Se a gente fizer a nossa parte, se todos unidos fizermos a nossa parte, a gente muda o nosso país. Muda. Mas porque é tanta gente, tanta roubalheira, tanta... Vou dar um número para vocês, só para a gente perceber. E aí eu explico por quê. Quantos presos existem no nosso país, vocês sabem? Existem mais ou menos 550 mil pessoas presas no nosso país. E aí, já que teve perdão, são irmãos que cometeram erros, dado momento errado. Estão lá, através da nossa justiça humana, de acordo com as nossas leis, estão lá para pagar o que errado, fizeram o que errado. Ok. Quantas pessoas existem no nosso país? 200 milhões mais ou menos, né? 550 mil para 200 milhões são quantos por cento? É menos de 1%. Aí você fala assim: nossa, o nosso país tem tanta criminalidade? Não. Menos de 1% da população está presa. Tem mais gente que está fora da cadeia que faz coisa errada? Tem, mas não vai ser mais outras 550 mil. O que eu quero dizer com isso? Tem muito mais gente boa do que gente ruim. Gente temporariamente, vamos dizer assim, que está tendo, que ninguém nasceu ruim, essa é a visão do Espírito. Nós vamos nascer todos simples e melhorantes, como eu disse. Não é? Mas então, menos de 1% da população provoca uma situação de medo, de angústia, nos outros 99%, muitas vezes sim. E os Espíritos dizem o que a respeito disso? Kardec pergunta também lá: não é que o mal é maior do que o bem? Os Espíritos dizem: o mal prevalece porque os bons são tímidos. Os bons são tímidos. Nós somos tímidos. As pessoas de bem são tímidas. A maioria delas. Porque se todas as pessoas de bem fizessem todo o possível ao seu alcance, a situação hoje no nosso país seria bem diferente. Eu não estou falando de ir para a rua, né, e fazer panelaço, coisa e tal. Isso também pode ser um item, mas é a mudança das nossas atitudes, dos nossos atos. De imediato. Então, muita coisa a gente pode fazer. Então, o bem hoje é muito maior no nosso planeta. Mas a gente precisa compreender isso, eu preciso me compreender. E começa por isso aqui, ó, esse tema do perdão. Quanto que eu perdoo o próximo? Porque eu também preciso do perdão. Quanto eu ajudo as pessoas que estão ao meu redor? Para a gente encerrar, então, fica essa reflexão sobre o que eu posso modificar. Está ao meu alcance. O planeta só vai ser um planeta melhor se eu entender isso e fizer a minha parte. Do contrário, não. Ou do contrário, eu vou para outro planeta aí.
ter outras experiências. É da lei isso também. Ok? Perguntas, dúvidas? Então, tenham todos aí um bom domingo. Muito obrigado. Bom dia a todos aqui que não falei bom dia ainda, né? A gente está caminhando dos trabalhos desse domingo. Alguns avisos aqui que é importante a gente sempre lembrar. Primeiramente, o mais importante de hoje está tendo bazar lá fora, todo mundo já viu, né? Não tem como não ver, tem um bazarzinho lá fora lá. Bazarzinho não, bazar realmente em prol dessas crianças que a gente, todo ano nós temos, que aconteceu no dia 13 de dezembro. Então, quem não passou ainda lá, aproveite, tome um pássaro, quem quiser tomar pássaro, sai daqui, dá um pulo ali nas barraquinhas. Tem cobras velhos ainda, tem utensílios. Lembrando também que pode levar para casa, não tem problema levar para casa os cobras velhos também, né? Pegar um salgadinho lá e levar para casa, uma sobremesa depois do almoço, se alguém quiser fazer uma sobremesa em casa, tem ali. Aproveita, a gente tem que zerar as nossas barracas hoje. Né? A intenção é juntar esse dinheiro para conseguir fazer o melhor possível essa festa nossa que a gente faz todos os anos. Então vale reforçar aí, quem puder. Ouça a barriguinha aí que está funcionando e dá uma flor e adquirir alguns dos nossos produtos que são de ótimas qualidades. Outros recados, então, lembrar que ilusão e realidade é o tema de 11 e 2 de novembro, da próxima semana agora, que se inicia, né, a partir de quarta-feira até o domingo. Esse é o tema ilusão e realidade. Lembrando também que quem se inscreveu para a colinha as crianças, tem essa colinha aí na frente, na secretaria, então dá um pulo aí também, quem deixou o nome pela sua colinha, dá um pulo na frente. E a gente tira essa colinha que falta um mês só, hein, gente? Então um mês da festa, mas na verdade dia 7 tem que estar tudo entregue ali para o pessoal que controla e que organiza esse evento. Os voluntários que queiram trabalhar na festa das crianças estão convocados a comparecer também na reunião 16 de novembro, ou seja, bem próximo agora, na segunda-feira às 20 horas. Então, quem quiser colaborar, a festinha também, a festa que a gente organiza também, ela precisa de colaborador, de mãos, de obras aí, né? Voluntárias. Quem quiser, então, dia 16 de novembro, às 20 horas aqui na casa, compareça, participa, veja como funciona, onde você pode se encaixar, né, para poder ajudar na organização desse encontro. E também é sempre bom lembrar quem tem alguma dificuldade com dependência química na família ou da própria pessoa, né, de vocês, ou na família, com filhos, projeto Reviver, toda segunda-feira às 19h45, aqui na Casa Feminina Luz. Então o pessoal traz os assuntos e consegue de alguma forma auxiliar quem precisa de alguma ajuda nessa questão da dependência química. Às vezes a gente fala assim, mas a pessoa que eu vou indicar não consegue vir, mas a família mesmo pode vir, né, e tentar ver como que consegue, de alguma forma, ajudar esse dependente a indicar. Se não quer vir para cá nesse encontro, mas vem a família, vem o pai, vem a mãe, vem o tio, o irmão, qualquer pessoa que também pode ser muito útil para saber lidar com essas questões delicadas. Um outro recadinho está aqui no meu canto também, divulgar também CDs e DVDs do Ricardo e Eduardo, quiser aparece aqui, eles da dupla, também está ali na secretaria, quem quiser, não pode adquirir, mas quiser adquirir, dá um pulo lá e também pode comprar e levar para casa, não tem em casa. Bom, vamos então depois às palavras do nosso amigo Rodrigo. Vamos encaminhar então para o nosso encerramento. Eu pediria a todos que quem quiser cerrar os olhos, quem quiser também não tem problema, apenas uma concentração. E vamos nesse momento viajar pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, pelo nosso íntimo. Pensando nessas palavras que foram ditas de manhã, em sermos misericordiosos, em perdoarmos, somos parte dessa criação divina e obreiros também dessa obra que ainda não está concluída.
em prol de um mundo melhor, de uma vida mais digna para todas as pessoas desse mundo. Sejam os que estão no cárcere, que são pessoas que cometeram alguns delitos. A gente comete tantos delitos no nosso dia a dia, pequenos delitos, nossos pensamentos. Ou seja para quem errou, para quem acerta sempre. É difícil ter alguém que acerta sempre, mas todos merecem novas oportunidades, novas chances de ter um novo rumo, um novo caminho. Ter Deus em nossos corações como nosso Pai que ampara, ter Jesus como nosso exemplo, nosso Mestre, que nos guia, nos dá o exemplo do que fazer para seguir, de como agir dessa forma, de como perdoar, de como termos compaixão e empatia com o próximo. E é pensando nessa empatia, que é se colocar no lugar do outro, que a gente busca esses sentimentos mais nobres do nosso coração, da nossa mente, e emanamos esse momento para quem a gente acha que precisa, seja alguém que cruza o nosso caminho, seja um amigo, seja uma pessoa próxima, uma pessoa íntima, nossa família, que a gente sabe que talvez está precisando de algum auxílio, de algum abraço, algum aperto de mão, que seja algo mais simples, mas que merece esse nosso sentimento, essa nossa vibração amorosa. Aos nomes que nós colocamos nessa caixinha de vibrações, cada um com suas necessidades, com seus desejos, suas dificuldades, seja material, seja espiritual, seja de uma dor física, uma dor moral. Pensamos em nós também como ser único, essa nossa individualidade que caminha a passos largos, dia a dia, queremos melhorar, queremos sermos pessoas melhores, que possamos vasculhar os nossos erros nesse nosso armário íntimo, tirar para fora, dar uma limpada e, quem sabe, uma organizada nesses nossos sentimentos, nesses nossos tropeços que temos no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso lar, alguns lares ainda em discordância, outros mais felizes. Que essas energias amorosas chegam ao nosso lar, à nossa casa, aos nossos amigos, aos nossos parentes, a todos os lugares que precisamos imaginar em nosso íntimo que precisam de um aconchego, de uma luz, de um amor. Na Cracolândia, os amigos que estão desabrigados na rua, nesse dia de chuva, por exemplo, que não tem casa. Aí sempre falar aqui que vamos lembrar quando as pessoas estão no cárcere, mas vamos lembrar de verdade, sem aquele querer de vingança, aquele querer de comer o pão, né, que o diabo amassou, que a gente sempre fala, mas com uma vibração amorosa, de acalento mesmo. Uma vibração de querer bem, de abraçar. A gente sempre fala também nos hospitais, mas vamos a fundo realmente nos doentes, nos acamados, nos idosos, que a gente sempre fala, mas vamos realmente lembrar os idosos que a gente precisa, desse abraço, desse conforto, dessa vibração amorosa. Que não sejam palavras vãs nossas, que não seja esses lugares de uma forma vulgar, mas que seja realmente a gente imaginar esses lugares como são de verdade e tentarmos caminhar nesses ambientes do nosso pensamento e sermos amorosos com esses amigos que estão com dificuldade, cada um com sua necessidade, cada um como um ser
importante, conforme foi falado aqui hoje, dessa criação divina que faz parte dessa obra, que merece realmente ter dignidade como ser humano, como pessoa, como espírito, como um ser, como nosso irmão. Que essa energia amorosa que emanamos, da mesma forma que acalenta os mais próximos de nós e que é mais fácil, possa estender a todos aqueles que encaramos como inimigos ou que encaramos como pessoas, às vezes, que são ruins ou que tropeçaram demais na vida, os assassinos, os estupradores, os doentes, as pessoas que têm problemas mentais, enfim, a todos. Possamos agir com vontade. E é com essa vontade que imaginamos nós, amparados pelo Mestre Jesus, pelos esses amigos do plano espiritual, que vem aqui todos os dias dessa casa, nos receber, nos amparar, que conhece também o nosso íntimo, conhece os nossos tropeços que temos na vida também, as nossas dificuldades também, que seja moral, seja material, que nos abraça, que nos ampara, que nos guia, que nos intui, que possamos ouvir essas intuições do nosso íntimo, para caminharmos realmente, modificarmos a nossa vida, modificarmos para não conseguirmos errar mais ou não tropeçar menos, quem sabe. Possamos acreditar, ter fé. Uma fé que depende de religião, mas uma fé nossa mesmo, de sermos melhores realmente. Sendo melhores, conseguimos fazer um mundo melhor. Que viajamos pelo nosso íntimo, sabemos quem somos, possamos nos descobrir cada vez mais, que possamos nos observar cada vez mais. E nos observando, conseguimos realmente elaborar e planejar essa reforma no nosso íntimo que merece ser feita para sermos felizes. Para sermos felizes. Uma felicidade que talvez ainda não conhecemos. Mas se temos um pouco de alegria na vida, ou se encaramos um pouco alguns momentos felizes, nós sabemos o quanto é bom que essas energias de felicidade, de amor, quanto que é bom ela em nossas vidas. Possamos para os nossos lares de forma tranquila, levando sempre essas boas novas, essas boas energias que capturamos de manhã, com o pensamento tranquilo, com a mente bem elevada ao plano maior, a Jesus, tendo sempre o nosso amigo, nosso grande irmão de caminhada da vida. E possamos estar aqui novamente, numa nova oportunidade, num dia da semana, todos uns com os outros, num ambiente de coleguismo, de amizade e de amor. Essa casa amorosa que nos recebe sempre. Um bom dia a todos, que assim seja, graças a Deus. Quem quiser então caminhar para os passos, quem não quiser estiver sentindo bem, passem nas barraquinhas lá na frente.